Boa noite, amigos queridos. Boa tarde aos nossos amigos do Brasil. E um prazer estarmos aqui unidos uma vez mais para o nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. E antes de nós darmos início ao nosso estudo, vamos convidar todos para a nossa prece inicial. Então, com o nosso coração jubilado de amor e de alegria, nós louvamos Jesus, nosso amigo, nosso guia. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, a querida mentora. Agradecemos pela série psicológica que tanto tem nos favorecido, tanto tem despertado a nossa consciência. Que na noite de hoje possamos ter as bênçãos e a proteção da benfeitora, assim como todos os benfeitores que são simpatizantes desse estudo, rogando que abençoe os lares de todos que aqueles estarão conosco e aqueles que estarão assistindo posteriormente. Que as suas bênçãos, Jesus, esteja conosco hoje. Semana passada nós falamos sobre a culpa psicológica. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, porque ele é muito importante, porque todos nós temos consciência de culpa em algum grau, né? Alguns mais acentuados, outros menos, mas sempre fazemos consciência de culpa. E a querida mentora vem nos trazendo vários mensagens sobre a culpa, né? Ela fala da necessidade da maturidade psicológica, do ser consciente, que não devemos fazer culpa, e como agir quando temos culpa. Então, hoje, nós vamos refletir juntos sobre esse tema tão interessante, oportuno e tão auxiliador, né? Então, a mentora, então, começa a dizer que os conflitos de culpa têm um papel muito importante na gênese dos transtornos mentais, físicos e espirituais. Espirituais, porque abre campo para a obsessão. Emocionais, porque nós martirizamos e ficamos paralisados diante da culpa, sem fazer nada. E físico, porque transformamos em doenças e somatizamos. Então, olha só o mecanismo do nosso psiquismo adoecendo o nosso corpo, punindo, né, e gerando doenças e transtornos mentais e emocionais. Então, ela diz que algumas pessoas costumam dizer que, voltando aqui, essa é a minha palavra, não é da Joana, mas é o que a gente ouve, né? Algumas pessoas costumam dizer que criminosos não sentem culpa, não sofrem com a culpa e não têm esse tipo de transtorno. E a gente está sempre se esforçando, tentando melhorar, e sofremos com um monte de culpa, e os criminosos que fazem um monte de coisas não sentem culpa e ficam tranquilos com as suas ações infames, vil. Mas isso não é verdade. Nós temos vários relatos de psicólogos, de psiquiatras, né, de profissionais dessa área, mesmo de familiares, e às vezes até do próprio criminoso,
que muitas vezes são internados para se tratar de dependências químicas. E esses profissionais dizem que os criminosos confessam que têm muita dificuldade de dormir e são assaltados por pesadelos terríveis. Então, nosso inconsciente tem uma instância moral que nos cobra, ato que nós praticamos e que estão em desacordo com as leis divinas, porque todos nós trazemos gravado da nossa consciência, né, as leis divinas, e quando eu infrinjo essas leis, eu faço a consciência de culpa. Então, fica registrado na nossa consciência profunda que vem nos cobrar. Então, através dos sintomas, seja de ordem emocional, seja de ordem física, quanto às substâncias para dormir, para aliviar a dor emocional, ou para trazer alegria, trazer prazer, tentar tirar o tédio desse vazio existente, né? Então, muitas vezes a gente sabe que é isso, a pessoa não consegue dormir, tem pesadelo, tem desequilíbrio, e aí o que ela quer? Um remédio para tirar a dor. E se não é um remédio, ela vai buscar nas drogas, né? Sempre querendo o alívio imediato e de maneira mais fácil para aliviar a dor, né? Então, a nova proposta psicoterapeuta é não se culpar, e diferente disso, se responsabilizar, né? Porque nos culpando, nós paralisamos e acabamos por não tomar atitudes corretas de reparar as nossas dificuldades. E, e nos responsabilizando, a gente vai ter uma atitude mais madura diante do fato, porque eu assumo a responsabilidade, né? Eu estou, todos nós estamos em fase de aprendizado. Então, toda vez que eu erro, eu reconheço o erro, não faço consciência de culpa, tenho o aprendizado, registrou ali, mas eu não vou fazer a consciência de culpa. Eu simplesmente vou ter a responsabilidade de aceitar, né, sem a culpa. E, e nos responsabilizando, a gente vai ter uma atitude mais madura diante do fato. Não se, e não se invadir afirmando eu não tenho culpa, nem se punir, assumindo a responsabilidade e trabalhando na reparação. Então, é importante que a gente faça esse exercício, né? Sendo responsável, eu me habito, culpado, eu apenas me autopunho. Então, se eu sou responsável, eu me habilito a ter a responsabilidade. E quando eu me sinto culpado, eu apenas estou me punindo, né? E nós não temos o direito de ficar punindo a nós mesmos, né? Precisamos deixar isso à justiça e é encargo de Deus. A mentora Joana de Anjos, na sua série psicológica, que são aquelas séries dos livros sobre a psicologia profunda, coloca que nós precisamos decidir de ser felizes, que nós podemos e devemos ser felizes. E precisamos nos desempenhar e tornar a vida agradável para nós e para os outros. E tornar menos o sofrimento um estímulo à superação.
que precisamos ser cada vez mais otimistas, vendo o aspecto positivo em tudo, porque nós temos a liberdade de escolher. E se nós temos a liberdade de escolher, vamos fazer a escolha positiva, ser mais otimista, né? Vendo os aspectos positivos em tudo, né? Então, o que a mentora vem nos sugerindo na sua série psicológica, né? Então, ela diz que não percebemos a realidade conforme a nossa realidade íntima. Então, eu percebo a minha realidade de acordo com a minha realidade íntima, porque é assim, né, que eu consigo ver os meus problemas, né? Então, se nós sofremos agora, colhemos o efeito do passado. Por isso que não é tão importante nós persistirmos, por isso que é tão importante nós persistirmos no bem, no trabalho do bem, né? Do alto amor, e não dando espaço para queixumes, para que possam construir um amanhã com plenitude. Porque se eu fico só, por que eu sofro, que vida mais difícil, que vida aquilo, queixumes, eu estou deixando passar a oportunidade, né, de trazer para a minha vida os valores. Eu tenho um lar, quanto muitos não têm. Eu tenho saúde, quanto muitos não têm. Eu tenho corpo perfeito, quanto não. Então, focar nas coisas positivas, né? Para que nós possamos construir um amanhã de plenitude. No seu livro Momentos de Saúde e de Consciência, a mentora Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: quem se desvaloriza se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que não, todo aquele que se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa. Ele nunca é a causa, é uma consequência. Ninguém há que se encontre fadado à desdita, renovando-se, altera-se a paisagem para o futuro, mediante o que elabore nas áreas dos desejos mentais. Olha que forte essa fala da mentora, né? Então, nós temos que fazer esse revés, né? Então, nós temos que renovar, né, essa paisagem para que a gente possa planejar um futuro, né? E, mediante, elaborar isso nas nossas áreas de desejos mentais. E ela diz que é uma grande diferença entre a culpa tormentosa, que gera conflitos internos, e aquela que favorece a reflexão e a reparação. Nessa última que Joana chama de responsabilidade. Então, nós temos que realmente analisar por que eu estou sofrendo, porque isso está. Toda vez que eu penso nisso, eu venho as lágrimas, eu me sinto culpada, por que eu fiz, eu fico me autopunindo, por quê, né? Então, fazer essa reflexão e realmente valorizar as coisas positivas, né? Então, ela diz que a culpa é infantil, é um mecanismo para não crescer, para não evoluir.
a gente fica se culpando e nada muda. A responsabilidade assume o erro, reconhece, se importa e se compromete, e não fazer de novo, né? Então, essa é que é o caminho, né? E dentre os muitos exemplos lindos que a história nos traz, nós temos o exemplo do apóstolo Pedro, no Evangelho de Jesus. Aqui eu vou ler um pedaço de uma psicografia da mentora, Joana de Ângeles, que ela psicografou, e eu vou ler só esse trecho, que ela diz: no Evangelho de Jesus, recorda o temor de Pedro, que negou o amigo, mas Pedro teve a coragem de devotar-lhe o restante da vida, em processo de reabilitação, o que conseguiu de maneira brilhante, enquanto que Judas, cruelmente ferido, atirou-se ao abismo do autocídio e foi constrangido a retornar à terra inúmeras vezes até culminar no martírio, a saga infeliz de seu antigo ato ignominioso. Então, a gente sabe, através de Divaldo Franco, que Judas, quando ele se suicida, depois daquilo, ele teve 9 reencarnações, todas elas como leproso. Depois, como diz aqui a mentora, retornou à Terra inúmeras vezes, até culminar no martírio, a saga infeliz do seu antigo ato. Então, ele volta como Joana d'Arc, né? Mas entre Judas e Joana d'Arc, ele fez esse processo de autoiluminação, do auto-perdão, né? Ele foi ali se iluminando, crescendo espiritualmente, crescendo psicologicamente, amadurecendo psicologicamente, para que depois ele pudesse retornar à Terra nessa personagem que marcou a história, né? Da Guerra da França e da Inglaterra. Então, a gente vê também Paulo de Tarso, né? O exemplo dele, que depois de dar conta dos seus equívocos e de ter levado à morte diversas pessoas, inclusive Estevão e Abigail, mas no momento que ele se dá conta dos seus erros, ele muda e passa a atuar no bem. Ele não ficou lá se punindo, se culpando, não vou fazer nada, não. Ele teve uma ação, né? Foi fazer o bem, foi trabalhar para o Cristo. E ele não ficou preso nos queixumes, se martirizando por ter feito tudo errado. Porque se ele tivesse feito isso, provavelmente ele teria ficado estagnado e levaria muito mais tempo para crescer espiritualmente, né? Então, nós temos aí um exemplo muito bonito de quem assume a responsabilidade e trabalha no bem, pela reparação, e modifica completamente a sua caminhada. E é esse o convite que a mentora nos faz, que o Evangelho de Jesus nos faz, né? Todos aqueles que já se autoiluminaram, que passaram pelos mesmos problemas que nós, né? Estão agora aqui nos auxiliando para que a gente siga um caminho mais curto, sem sofrimento, para essa iluminação, para ser feliz de uma maneira mais rápida, né? Temos também a fala de Jesus à mulher adúltera. Jesus diz: tampouco eu te acusarei, vai, não peque mais. É como se ele dissesse assim: ame e perdoe, mas não repita o erro, porque a gente aprende com nossos erros, né? Então, eu errei hoje,
eu registrei, eu já sei que isso eu não devo fazer, que me causou sofrimento. Então, eu vou fazendo bem, porque todo bem que eu faço, ele me auto-ilumina a minha consciência, ele traz o meu self, né? Ilumina o meu self para que eu cresça psicologicamente, amadurecendo esse lado do self. Então, ela diz no seu livro, Ser Consciente, tem uma frase muito bonita da mentora Joana que diz assim: o ser consciente não se julga e nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas se descobre. Né? E é diferente de simplificar, de diminuir a gravidade do ato infeliz de uma maneira irresponsável. Isso seria aquele desculpismo, mas sendo honesto consigo mesmo, evitando a autojustificação, evitando a transferência de responsabilidade, a indiferença diante dos acontecimentos, né? Porque muitas vezes a gente se culpa pelo que não devia e não se culpa pelo que deveria culpar. Às vezes a gente foge daquilo que não precisamos nos responsabilizar, né? E Jung, ele tinha um paciente que sofria de uma neurose obsessiva. E depois, em análise, pôde ser visto que o quanto, na verdade, ele acabava extorquindo a namorada. Então, ele fazia várias viagens à custa dela e não se sentia culpado. Explorava ela e não se sentia culpado de estar explorando a namorada, mas fazia sintomas obsessivos, né? Então, o que será que causa os nossos sintomas? Então, nossos sintomas obsessivos, os nossos sintomas depressivos, os nossos sintomas ansiosos, é muito importante que nós possamos olhar para os sintomas como um caminho que nos leva para dentro, né? Refletir nele é o autoconhecimento, né? Que nos leva a olhar para as nossas questões em busca de uma superação, em busca de lidar de uma outra maneira. E por trás da culpa nós temos um excesso de cobrança familiar também, que nós nunca vamos corresponder totalmente. Aliás, nós não vamos corresponder à expectativa de ninguém, né? Francisco de Assis, por exemplo, teve que frustrar o pai dele, né? Que era um comerciante, e o pai queria que o Francisco fosse comerciante também. E assim a gente tem tantos outros exemplos, né? Então, aquele excesso de cobrança familiar e a pessoa tentando dar conta de uma expectativa alheia pode gerar conflitos de culpa também, né? Aquele sentimento que eu sou o pior do mundo, como eu sou ruim, como eu sou isso, se autopunindo, né? O desamor, a falta do amor próprio, de sentir não merecedor das coisas boas da vida, uma baixa autoestima também tem relação com a culpa, né? Que é o desamor, o orgulho. A ignorância também tem relação com a culpa, de acreditar emocionalmente em um peso descabido para determinada coisa, né? E também o excesso de consciência também faz culpa, né? Às vezes o espírito reencarna com um medo muito grande de errar na atual reencarnação,
por ter errado as outras, como é natural, a gente erra bastante ainda, né, na fase que nos encontramos, e às vezes reencarnar com esse medo muito grande de errar, com essa cobrança de si muito grande, e esse excesso de consciência acaba fazendo com que a pessoa paralise, não quer errar e acaba não fazendo nada com medo de errar, né? Totalmente paralisado. É melhor errar tentando crescer do que enterrar os talentos na terra, como a própria parábola de Jesus nos ajuda a refletir. Então, entendemos que culpa demais tem a ver com baixo autoestima, com julgamentos negativos, que muitas vezes faz que, que eu desconte da sociedade através da revolta, ou em si mesmo, né, através de depressão, ansiedade, automutilação, né? E a culpa de menos evidencia uma falta de capacidade e de empatia, uma falta do código moral interno, né? Então eu faço tudo que eu quero e não faço consciência de culpa, mas o inconsciente registrou. Em algum momento a consciência vai despertar, né? Se não for nessa vida, será na outra. Mas o inconsciente, um dia, ele começa a devolver por consciência. Então, fica ali adormecida, né? E a culpa, e para a libertação da culpa, nós precisamos inicialmente identificá-la. E também é necessário o auto-perdão com o entendimento do erro, sem a punição. E nem a justificação doentia, né? E depois é importante a reabilitação, enfrentando as consequências dos atos infelizes que foram praticados. E é importante dizer que o auto-perdão não anula a responsabilidade do auto-perturbador, né? Eu fiz, ele está ali. Então, o fato de eu ter esse auto-perdão não quer dizer que eu anulei a responsabilidade, eu continuo responsável pelos meus atos, né? Então, a responsabilidade permite reconhecer a própria fragilidade do ego e aceitar também os demais. Perdoar não é anuir com o erro, é compreender a sua dimensão exata e os comportamentos necessários para o retorno à harmonia. Para que nós nos libertemos da culpa, é necessário muita humildade, amor, de aceitar os erros e reconhecer a nossa pequenez, que nós não somos perfeitos, devemos ter uma atitude honesta e responsável, confiar que as coisas podem ser reparadas, fazer o que está no alcance das nossas mãos, deixando os erros no passado e nos modificando agora. Porque o que eu fiz lá atrás eu não posso apagar, mas eu posso agora construir uma nova história, uma nova caminhada, né? Me modificando. Porque a vida, ela é uma regeneradora e positiva, né? A gente pode apostar em algo novo, porque recordar e lamentar não apaga o erro, né? A pessoa que fica chorando, se descabelando, não vai mudar,
já foi feito. Vamos agora aprender e fazer uma nova caminhada, né? Mas mudar no agora, poder praticar novas ações, nos ajuda a construir um amanhã melhor, com certeza. E a Joana de Anjos nos diz o seguinte: as lembranças negativas entorpecem o entusiasmo das ações edificantes e habilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Então, olha só, através do trabalho do bem, das ações positivas, eu vou realmente criando uma outra psicosfera, um outro psiquismo no meu ser, né? E ali eu estou me auto-iluminando. Então, que nós possamos ter uma fixação heróica, não fazer excessivo, não fazer no nosso ser, né, sermos mais humildes, ser cada dia um pouquinho melhor, sermos compensatório, substituindo os pensamentos negativos por frases de pensamentos positivos, sendo útil no sentimento útil. E Joana tem uma fala que diz: quem é solidário jamais fica solitário. E trabalho no bem, né? O trabalho no bem é uma maneira de desenvolver o amor. Nós começamos a fazer e com o tempo nós vamos ver que nós estamos simplesmente crescendo, adubando esse amor que já existe dentro de nós, porque nós somos fonte de um amor, que é Deus, né? Então, nós temos todas essas essências divinas dentro de nós, que estão latentes. E através dessa auto-iluminação, esse pensamento positivo, o trabalho no bem, pensar coisas nobres, eu estou exercitando a minha caminhada, iluminando a minha sombra, né? E mesmo por entre lá, olha, e trabalhar no bem, mesmo por entre lágrimas. Essa é talvez uma das mensagens mais bonitas do Espiritismo, né? Para que nós possamos reconstruir a nossa trajetória, construir um amanhã de maior paz, de maior alegria, né? Porque se nós colhemos frutos amargos hoje, nós podemos fazer uma sementeira para o amanhã, colher melhores frutos, com uma nova consciência, né? Então é isso, que a paz de Jesus e o amor da nossa querida mentora nos envolva. Espero que a reflexão de hoje tenha sido proveitosa para todos. Para mim foi muito valioso a leitura que eu fiz para preparar esse estudo de hoje, me trouxe muitas reflexões e me fez realmente refletir muito, né? Então vamos ver quem aqui que está aqui conosco. A Danica. Oi, Dani, boa noite, querida. Bom te ver por aqui. Olha, Ana Maia, lá do Canadá. Congratulations. Ela casou lá no Canadá. Oh, querida, muitas e muitas felicidades. Que Jesus ilumine essa nova caminhada na sua
na sua vida, viu? Muito feliz por você. Gratidão, gratidão nossa. Muito bom. A Paula, querida, a Dilma, Kelly Massuco, minha sobrinha querida, e a Lê de Paula. Obrigada a você, Ana. Foi um prazer muito grande te ver por aqui. Olha, minha querida amiga. Ei, bom ter você, te ver. Obrigada. Obrigada eu. Beijo na querida Sofia, no Max, no Simba, que é lindo esse gatinho que eu amo. Querida Thaís, que Deus te abençoe. Aqui, querida Paulinha, boa noite, querida amiga. Bom ter você por aqui com a gente. Então, um abraço a todos, né? E agora, convidando a todos para fazer a nossa prece de... antes de fazer a prece, eu gostaria de convidar vocês para a palestra do Lucas, evangelista, no próximo sábado, dia 21, ele vai às 7h30 aqui no Facebook, ele vai estar falando de Jesus e o Natal. Olha só que tema convidativo, né? Refletir, aqui nós estamos nos aproximando do Natal, então ele estará falando sobre Jesus, né? Vai ser maravilhoso. Então, fica todos convidados. E vamos fazer a nossa prece, então, né? Agradecendo a noite de hoje, a companhia desses amigos queridos, a companhia da nossa querida mentora, que nos acolhe, que nos traz tanto auxílio na nossa caminhada, aos benfeitores, espíritos simpatizantes desses estudos, que sempre nos acolhe. Nós rogamos, Jesus, que a tua presença se adentre em todos os lares, que possa trazer paz a todos aqueles que estão aqui conectados conosco agora, para aqueles que irão se conectar numa outra hora, e que todos eles possam receber tuas bênçãos, Divino Mestre. Que possamos, Jesus, refletir no ensinamento, nos livrando da culpa, trazendo para nós os seus ensinamentos. Porque Jesus, o maior terapeuta que a Terra já conheceu, o amigo inseparável de todas as horas, o maior médico de almas. Então, é com esse conceito que nós iremos trabalhar e realmente nos fortalecer o nosso espírito a caminho da luz. Possamos ter uma boa semana com a bênção de Jesus e as bênçãos da nossa querida mentora. Que assim seja. Então, uma boa semana a todos. Boa noite para você também, Paulinha. Ana Maia, querida, foi bom ver você por aqui. Dani, querida. Thaís, todas, um beijo grande no coração. E até semana que vem, se Deus quiser. Que a paz de Jesus esteja por todos nós.